presidente da UNITA diz que a crise em Angola é mais social do que financeira. Segundo Isaías Chamacuva, provável candidato às eleições presidenciais, o impacto da crise económica mundial no mercado angolano era previsível no plano de revisão orçamental da UNITA. A proposta foi chumbada pelo Parlamento no ano passado. Em tempo de crise económica mundial, Chamacuva faz uma leitura dramática sobre o estado da economia angolana. O valor do Kwanza no mercado está a baixar. Muitas das obras estão paradas e vários projetos de desenvolvimento foram cancelados. Criando infraestruturas, o Executivo implementa aquilo que chama de um vasto plano de reconstrução nacional. Ao mesmo tempo, pretende recuperar a agricultura e várias outras indústrias inativas para diversificar as fontes de receitas do Estado e gerar novos empregos. Um plano que, segundo Chamacuva, seria deficiente. O Governo, enquanto órgão superior da administração pública, gera os recursos públicos com base num orçamento não transparente que abre brechas para a corrupção e a não prestação de contas. Recentemente, líderes do governo angolano alertaram para o impacto da crise económica mundial na implementação do plano de governo. Analistas económicos sustentam que muitos destes projetos detêm financiamentos externos, com motivo de relação direta entre o mercado angolano e a economia global na sua pior recessão desde os anos 30. Essa crise, portanto, não é apenas financeira. A nossa crise é social. E, como disse, ela existe por causa das políticas erradas da exclusão social do governo. Também a UNITA já tinha alertado para uma maior contenção de gastos e prudência na execução do plano de governo. Foi a sua proposta de revisão orçamental do OGE de 2009 que foi chumbada pelo Parlamento no ano passado. Chamacuva disse que o seu partido já não conta com uma outra proposta parlamentar para ajudar a conter o quadro que chama de crise. O que a UNITA pode fazer agora é o que estamos a dizer agora. É o que estamos a fazer agora. É denunciar mais uma vez. Dizer mais uma vez o que você devia fazer. E acabamos de dizê-lo aqui. Isaías Chamacuva reiterou que é candidato do maior partido da oposição às possíveis eleições presidenciais em Angola. Arrancou hoje em Luanda um ciclo de conferências sobre a economia mundial. A ideia é promover a disseminação de temas económicos atuais e o debate sobre as melhores práticas de gestão internacional, envolvendo as autoridades e os líderes da sociedade angolana. Antigo ministro da Educação português Roberto Carneiro defende que todos os angolanos devem ter direito à educação. O professor e engenheiro Roberto Carneiro foi o preletor do tema Investir na Qualificação para o Crescimento, o Emprego e a Coesão, coorganizado entre a Motengil e a Universidade Católica Portuguesa. Pressupõe que haja cada vez mais a realização do direito à educação, que é um direito que vem da Declaração Universal de Direitos Humanos, que haja cada vez mais interiorizado na sociedade angolana, na sociedade em geral, a obrigação de aprender. É desta combinação entre um direito e uma aprendizagem como dever que resulta um novo contrato social. Isso realiza-se com os 4 aprendizagens: aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos. São os 4 pilares das aprendizagens do futuro. Segundo o relatório da Unesco que fizemos em 1996, em que dissemos as sociedades ganhadoras do futuro são aquelas que conseguem fazer as 4 aprendizagens ao mesmo tempo: ser, conhecer, fazer e viver juntos. Segundo o professor, há cada vez mais a necessidade de se investir em capital humano. Investir nos angolanos cada vez mais cedo, na educação pré-escolar, nos jardins de infância, no ensino primário. Qualificar para as profissões necessárias para Angola se desenvolver, quer sejam profissões intermédias, profissões de alto nível, etc. Criar cada vez mais condições para que aqueles que têm mérito cheguem o mais longe possível, não apenas aqueles que provêm das famílias mais ricas, mas aqueles que têm mérito, têm talento, possam chegar o mais longe possível. Condições de não desperdiçar nenhum capital humano em Angola. De realçar que este ciclo encerra a 4 de junho e é organizado pela Motengil e a Universidade Católica Portuguesa. Participaram do primeiro debate entidades governamentais, empresários e estudantes universitários. O economista e professor universitário Salim Ahmed também participa deste ciclo de conferências sobre a situação da economia mundial. Professor, muito boa noite. Boa noite. Qual é a importância deste evento? Repare que este evento teve a importância de falar sobre o capital humano. E há uma extrema correlação, uma correlação bastante forte entre o crescimento económico e o capital humano,
um correlacionamento muito forte entre o investimento em capital humano e a empregabilidade das pessoas e uma correlação também bastante forte entre o investimento do capital humano e na coesão social. Portanto, esses temas são atuais, são temas atuais da sociedade angolana e é sempre importante debater e analisar e refletir sobre estes temas para encontrar as melhores soluções para um crescimento e desenvolvimento sustentável em Angola. Em tempos de crise, as grandes empresas mundiais estão a despedir os seus trabalhadores. Esta qualificação existe cada vez mais? Repare que em termos de crise, a primeira preocupação é a contenção dos custos e é natural que os primeiros sacrificados sejam os trabalhadores das empresas. Mas as empresas têm que ter cada vez mais uma visão estratégica do que é que querem alcançar e como é que devem alcançar esses objetivos. E é certo, e os estudos empíricos demonstram isso, que o capital humano é fundamental para a concretização dos objetivos empresariais de qualquer tipo de empresa, sejam elas com fins lucrativos, sejam elas sem fins lucrativos. Em termos globais, qual deve ser a melhor gestão de prática financeira em termos de crise? É apostar no capital humano. De facto, qualquer país que de facto invista no capital humano, é óbvio que não vai ter retornos a curto prazo, mas vai certamente ter retornos a médio e longo prazo. De facto, está demonstrado que os países que tiveram desenvolvimentos significativos em anos recentes são aqueles países que têm um investimento em capital humano bastante significativo. Esta conclusão foi tirada deste encontro, que foi promovido pela Universidade Católica. Acha que o governo angolano tem que estar mais atento ao trabalho que as universidades estão a fazer? Reparem, ainda há pouco vimos o discurso do Ministro da Economia, Manuel Júnior, que falou na questão do conhecimento e está extremamente correlacionado com o desenvolvimento económico de um país. Há uma grande correlação entre a qualificação das pessoas e o nível de empreendedorismo das próprias pessoas. Ou seja, quanto mais as pessoas forem qualificadas, maior é a probabilidade do setor privado crescer. E é neste momento que nós, de acordo com as palavras do Ministro Manuel Júnior, é o que Angola precisa, é de reforçar o setor privado. Qual é o papel que as universidades públicas e privadas terão que ter e que o Governo poderá aproveitar exatamente para contribuir para combater os efeitos desta crise? Repare que as universidades são um veículo principal para a formação das pessoas e para o capital humano. E é daí que as empresas têm que ir buscar os talentos e as competências. Competências, de acordo com o professor engenheiro Roberto Carneiro, é de facto ter as pessoas adequadas para resolverem os problemas. Portanto, isso é que se designa como competência. Então, as universidades têm que, de facto, ensinar as pessoas a resolverem os problemas. Ainda há pouco ouvimos o Presidente da UNITA, Isaías Samacuva, referir que a crise em Angola é mais social do que financeira. É correto este diagnóstico do Presidente da UNITA? Bom, é uma perspectiva muito peculiar, mas repara que Angola sofreu de um período de guerra bastante alongado e prolongado. É natural que haja uns desequilíbrios sociais depois de um período de guerra tão prolongado. Há que dar tempo. Repare que em 6 anos depois da paz o Governo conseguiu estabilizar, quer politicamente, quer economicamente, quer dizer que é um sinónimo que existe capacidade nas pessoas. Então há que acreditar na capacidade das pessoas na resolução dos problemas. Portanto, há que dar, de facto, algum tempo para também resolver outros problemas que são também preocupantes a nível social. Mas, de certo modo, ainda continua a pairar também alguma dúvida da parte de muitos analistas e o cidadão comum em Angola se, de facto, esta crise terá um impacto muito grande para a sociedade angolana ou não. Qual é a opinião que o professor tem? É uma crise profunda que se alastrou a todos os níveis e a todos os países, mas repare que Angola também teve crescimentos significativos nos últimos anos e conseguiu constituir reservas significativas também que podem servir de almofada para este decréscimo que certamente vamos apresentar. Mas também, mais uma vez, eu acredito que temos as pessoas capazes para resolver os problemas. Portanto, é uma questão de expectativas e há que criar essa expectativa positiva. Portanto, espero e confio que haja a resolução desses problemas. Professor Salim Ahmed, muito obrigado por ter estado mais uma vez connosco aqui no estúdio. Obrigado. Boa noite.